Nosso satélite natural, tão linda, tão presente em nossas vidas e muito importante. Mas será que nós sabemos tudo sobre ela? A Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. É o maior satélite natural de um planeta no Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra, o que representa 1 para 81 da sua massa. Entre os satélites cuja densidade é conhecida, a Lua é o segundo mais denso. Estima-se que a formação da Lua tenha ocorrido há cerca de 4,51 mil milhões de anos, relativamente pouco tempo após a formação da Terra. Embora no passado tenham sido propostas várias hipóteses para sua origem, a explicação mais consensual atualmente é a de que a Lua tenha sido formada a partir dos detritos de um impacto de proporções gigantescas entre a Terra e um outro corpo do tamanho de Marte. A Lua encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando sempre a mesma face visível, marcada por mares vulcânicos escuros entre montanhas cristalinas e proeminentes crateras de impacto. É o mais brilhante objeto no céu a seguir do Sol. Embora sua superfície seja na realidade escura, com uma refletância pouco acima da do asfalto, a sua proeminência no céu e o seu ciclo regular de fases tornaram a Lua, sendo assim, o único corpo celeste para além da Terra no qual os seres humanos já pisaram. Se observarmos a Lua durante o decorrer de um mês, iremos perceber que ela muda de forma com o passar dos dias, ou parece mudar. As formas que a Lua assume enquanto está mudando de forma são as chamadas fases da Lua. Na verdade, a Lua nunca muda. O que muda é apenas a porção que permanece iluminada pela luz do Sol. Como a Lua possui os movimentos de rotação e translação sincronizados, nós sempre vemos a mesma face dela voltada para nós. A Lua apresenta quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz vinda do Sol. Movimento que a Lua realiza: rotação, em torno do seu próprio eixo, revolução, ao redor da Terra, translação ao redor do Sol junto com a Terra. Desta forma, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Importante notar que as fases da Lua são vistas de maneiras diferentes nos hemisférios Sul e Norte. Lua nova. Nessa fase, não conseguimos observar a Lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Por isso, não a vemos nesse momento. Nesta fase, a Lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. Lua crescente. A lua crescente, ou quarto crescente, recebe esta denominação, pois neste momento só conseguimos observar um quarto de sua totalidade. Seu formato é de um semicírculo e, nesta fase, a lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Na fase da lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua, e, portanto, conseguimos observar a totalidade do satélite iluminado integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe às 6 horas do dia seguinte. Lua minguante. A lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da lua. Neste período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e, assim, novamente conseguimos observar um quarto de sua totalidade no sentido oposto da fase crescente. Nesta fase, a lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Principais dados e características da lua. A Lua possui uma inclinação orbital de 18,3 graus e a inclinação do eixo é de 6,68 graus. Seu diâmetro equatorial é de 3.474,8 km, com uma área de superfície de 3.793 por 107 km². Sua massa é de 7.349 por 1.022 kg. A atmosfera da Lua é composta por hélio, 25%, neônio, 25%, hidrogênio, 23% e argônio, 20%.
e traços de dióxido de carbono, metano e amoníaco. A importância da Lua para a humanidade. A Lua é de tanta importância para a humanidade que, se ela sumisse completamente do céu, acarretaria diversos problemas. O primeiro problema seria a falta de fonte de luz durante a noite. Quem vive em grandes cidades talvez não sentiria muita falta da luz que a Lua reflete do Sol. Porém, em áreas rurais, estradas, em outras regiões com pouca ou nenhuma iluminação artificial noturna, ficariam em um breu quase total. E isso também traria problemas para muitos animais, especialmente aqueles com hábitos noturnos. Caçadores teriam muito mais dificuldade em localizar suas presas. Com isso, elas teriam muito mais liberdade. A balança ficaria desequilibrada e os roedores seriam os principais beneficiados. O segundo problema é que o movimento de rotação da Terra tem influência da Lua. Sem ela, o planeta iria girar mais rápido, encurtando o tamanho dos dias. Terceiro problema: a Lua tem forte influência nas marés. Como ela está relativamente próxima da Terra, a força de sua gravidade puxa as águas dos oceanos de acordo com o movimento de translação da Lua e o de rotação do nosso planeta. Sem a Lua lá no céu, as marés ainda existiriam, mas o movimento de subida e descida seria bem mais lento, reduzindo em cerca de 2/3 o tempo atual. E se o movimento de subida e descida do mar ficar mais lento, isso afeta ecossistemas costeiros. Seres como caranguejos, caracóis, estrelas do mar, mexilhões e algas, entre outros, poderiam deixar de existir ou, no mínimo, teriam que mudar completamente seus hábitos para sobreviver. Quinto problema: com o desaparecimento da Lua, a Terra poderia perder o eixo rotacional, pondo fim às estações do ano como as conhecemos e dando início a uma era glacial em algumas centenas de milhares de anos. Com isso tudo, podemos perceber que a Lua é um satélite natural essencial para o equilíbrio da vida na Terra. Estão algumas curiosidades sobre a Lua. A superlua ou superlua cheia é caracterizada pelo momento em que a lua cheia está mais próxima da Terra. Neste momento, ela aparece maior e mais brilhante. Os eclipses são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Os eclipses solares ocorrem durante a Lua nova, quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Já os eclipses lunares ocorrem durante a Lua cheia, quando a Terra está entre a Lua e o Sol. Um dos álbuns mais famosos da banda inglesa Pink Floyd faz menção ao lado obscuro da Lua, The Dark Side of the Moon. Contudo, todas as faces da Lua são iluminadas pelo Sol. O que acontece é que, pelo fato do período de rotação da Lua ser o mesmo do seu período de revolução, existe uma face que nunca vemos da Terra, que seria esse lado obscuro. A primeira fotografia do lado oculto da Lua foi tirada somente em 1959. O feito foi realizado pela sonda espacial Luna 3 da então União Soviética. As pegadas deixadas em 1969 no solo lunar pelos astronautas norte-americanos ainda estão lá. Como não há chuvas ou ventos na Lua, essas marcas se preservaram durante todos esses anos. As bandeiras dos Estados Unidos, 6 ao todo, que foram fincadas no solo lunar pelos astronautas, também estão lá. Porém, estão desbotadas em função da ação dos raios solares.